Boa tarde. Legal a gente estar aqui hoje juntos. Legal a gente poder dividir nessa tarde, se dedicar a estudar um pouco esse assunto. Nós vivemos uma época em que muitas pessoas têm gastado tempo, e a mídia tem gastado bastante tempo em atacar as verdades de Deus e a tentar dizer que não há um Criador, que tudo veio do acaso, que as coisas são como são por acaso. E nós viemos nessa tarde para mostrar que na ciência que o homem criou, na ciência, naquilo que nós buscamos de conhecimento, nós podemos encontrar o nosso Criador. Eu convido vocês a lerem, quem trouxe sua Bíblia, e quem não trouxe pode acompanhar na apostila, na primeira folha da apostila, Salmos 19, versículos 1 até o 4, diz assim: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam toda a terra. O céu anuncia a grandeza de Deus. O universo, a criação, já nos dá indícios do Criador e da grandeza desse Criador. E nessa tarde nós poderíamos ficar talvez dias falando desse assunto aqui, mas nós vamos tentar nessas 4 horinhas dividir um pouco nas nossas áreas de conhecimento. Então desde agora eu agradeço a professora Gabriela que está conosco, o pastor Christian que está chegando, agradeço a todos que estão aqui, o pessoal inclusive da Anunciando a Cristo, o Gelson, e essa turma de várias cidades que está aqui hoje, os líderes de jovens, os pastores que contribuíram para esse evento, galera de Campo Bom, de Sapiranga, de São Leopoldo, de Ivoti, Estância Velha. Que legal nós podemos parar um dia para falar sobre as obras do Criador. E elas falam por si só, mas às vezes há tantas mentiras que nós temos ouvido repetidamente, que nós achamos importante separar um dia para discutir esse assunto. Na entrada, para evitar fila, nós entregamos apostilas apenas para quem já estava com o nome na lista, mas depois, na hora do intervalo, quem quiser a apostila pode ir lá pegar. Vai ser liberada a apostila para todos que quiserem, tá bom? Tem bastante apostila lá, um material que foi feito com bastante amor para todos nós aqui. E eu quero, nessa tarde então, convidar vocês a ficarem em pé e nós vamos orar para iniciar essa reunião. Depois o nosso amigo Raul vai nos levar a um cântico muito lindo, que talvez você conheça. Feche teus olhos. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos nessa tarde, de vir a esse lugar, para contemplar as obras das Tuas mãos, para contemplar o Teu amor e a Tua bondade, que nos deu esse mundo, este universo em que vivemos, e que Tu tem nos dado vida e nos mantido em vida todos os dias de nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que nada disso é por acaso. E nós pedimos que nessa tarde o Teu Espírito nos guie a toda a verdade. Teu Espírito nos mostre a Tua verdade, e que conhecendo melhor as obras das Tuas mãos, nós possamos ser renovados na Tua presença, renovados pelo Teu amor. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Ser presente nesse lugar. Amém. Amém. Vamos ficar em pé enquanto vamos dividir essa canção. Fechar os teus olhos. Se você conhece, cantar junto. Se não, medite na letra dessa canção. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar.
olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Cante. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar. Sim, ele já era, se revelou. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica Deus. Eu convido todos vocês a se assentarem. E assim como o Dionísio falou, que essa tarde ela é muito importante, e ela vai nos trazer, talvez ela vai nos provocar a pensar fora daquilo que a gente já tem pensado. Talvez nós vamos ser confrontados naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente pensa ser o certo, ou no conhecimento que a gente já tem. E nesse sentido eu gostaria que tu ouvisse tudo que for falado aqui a partir da conclusão do educador Mário Sérgio Cortella,
um grande educador que disse o seguinte: mente é igual paraquedas, funciona melhor aberta. Então, abra sua mente e vamos aprender mais nessa tarde. Eu quero apresentar aqui a nossa primeira ministrante da tarde. Ela possui graduação em Biologia pela Universidade Luterana do Brasil, especialização em novas tecnologias e metodologias do ensino de ciências da natureza pela UBRA. Ela também é mestrada, ela possui curso de mestrado em ensino de ciências e matemática, também pela UBRA. Leciona na rede pública de ensino e também na rede privada. Gostaria que todos vocês recebessem nessa tarde, com muita alegria, Gabriela Miranda Ferraz. Boa tarde a todos. Vamos começar aqui. Como professora, todos os dias eu trabalho, dando aula. Quando cheguei aqui, encontrei alguns alunos, fiquei muito feliz de vê-los aqui. E de saber que eu tenho a oportunidade de todos os dias falar um pouquinho, dentro das aulas de ciências, das aulas de biologia, um pouquinho do que é essa maravilha, que é a criação. Durante a faculdade, eu e os meus colegas, a gente se depara com professores, na grande maioria, não cristãos, cientistas que acreditam só na ciência. Mas quando a gente tem alguma base, a gente vai aprendendo, e no estudo das ciências a gente vai ver que não tem como, na minha visão, não tem como a gente não enxergar Deus em cada pedacinho da criação, do nosso dia a dia, na nossa vida, na natureza, nos seres vivos. Bom, por um longo tempo a relação entre ciência e fé acontece de uma maneira negativa. Existe uma disputa. O ser humano sempre está querendo mostrar o que pode fazer e algumas vezes esquece que tem algo mais importante do que só esses estudos, do que só estar aprendendo e criando algumas coisas, né? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 1:20. A gente vai vendo que a criação de Deus nos traz uma amostra da ciência pura. Todas as descobertas da ciência são descobertas do homem, que a gente pode ver que foi descoberto um novo medicamento. São homens estudando tudo que Deus criou. Einstein, seus diversos anos de estudos e pesquisas, ele tem uma frase muito importante: a ciência sem a religião fica manca, a religião sem a ciência fica cega. Ele nos mostra da importância de enxergar a ciência, mas nunca esquecer quem é o Criador. Nunca esquecer que tudo tem uma base, que tudo foi criado. A fé em Deus e as ciências naturais, portanto, não se excluem. Essa aqui. Antes se complementam e devem dialogar. A religião trata da ligação do ser humano a Deus, divulgando a vontade divina através da palavra de Deus. E a ciência relata fatos estudados, testados e observados. Essa imagem é uma imagem do Big Bang, do que a maioria das escolas ensina, do que a maioria das faculdades ensina, que tudo partiu dessa teoria. Mas quando a gente abre a Bíblia, em Gênesis, a gente consegue ver essa teoria descrita com as palavras.
de Deus, como Ele criou tudo. A teoria do Big Bang diz que o universo começou a partir de um ponto extremamente denso e que, ao explodir, criou o cosmos em expansão que conhecemos hoje. Em Gênesis 1 e 2, a gente vê que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando eu falo das ciências na sala de aula, eu peço para os meus alunos pensarem em imagens lindas como essa, perfeitas. E peço para eles baterem uma pedra na outra e me dizer o que eles vão conseguir dali criar de perfeito. A gente vê que a perfeição é muito grande, que existe algo muito inteligente por trás. Não é só uma explosão de algumas pedras que fariam a diversidade que a gente tem, a grandiosidade que a gente é. Tem mais uma imagem que mostra a natureza, de uma maneira perfeita, água, montanhas. A gente pode ver diversos tipos de animais, cada um com uma característica diferente, cada um com um modo de vida diferente, alimentação diferente. Nas ciências, no ensino fundamental, a gente estuda toda essa parte dos animais, da natureza, e a gente vai descobrindo as peculiaridades de cada um, a grandeza que é cada ser vivo. E a gente vê a diversidade, o quanto tem animais diferentes. E se a gente passar para algo que eu estudo, e tenho alunos aqui que eu tenho certeza que já desenharam comigo isso, as células, a gente tem a célula animal e a célula vegetal, que são a base da vida dos seres vivos. Aqui a gente tem a parede celular, os cloroplastos, a divisão de uma célula. Isso é uma célula de uma folha, coisa tão simples que a gente vê todo dia, né? Essa é a célula por dentro. Quem foi meu aluno já desenhou ela. Cada uma das organelas que dentro dela funcionam. Para essa célula funcionar, cada uma dessas organelas faz uma partezinha. Uma produz energia, a outra vai eliminar o que está sendo, o que não serve. A outra vai fazer a separação na hora de dividir uma célula e formar outra. A gente não precisa pensar isso. A gente não precisa imaginar como é que funciona. Mas alguém planejou isso. E certamente não foi uma pedra. Alguém pensou, olha a inteligência só, de pensar que uma célula eu comparo a um corpo. Para o nosso corpo funcionar, a gente não precisa pensar, agora eu vou respirar. Agora o fígado vai funcionar, agora o coração vai bater, a gente não precisa pensar em nada disso. Isso acontece a cada segundo. A cada milésimo de segundo, o meu corpo está fazendo diversas funções. E eu não preciso pensar em nada disso. Isso já foi planejado, isso já foi orquestrado de uma maneira, em alguns casos, sem explicação. Só uma, né? Somente alguém muito inteligente para pensar em cada uma dessas partes. Essa é a célula vegetal, também tem todas as partezinhas dela, e cada uma fazendo a sua função para que as plantas possam também estar vivas. A planta respira também, a planta se alimenta também. Para que tudo isso aconteça, a célula, a menor unidade viva que tem, que é a mesma unidade viva que tem no óvulo e no espermatozoide. Eles são vivos. Quando eles se encontram, eles vão formar um novo ser vivo, que é um novo ser humano que está sendo gerado. Em alguns casos, um outro animal que está sendo gerado, que já era vivo antes do espermatozoide encontrar a célula, já é um ser vivo. A célula é viva. Então, quando se encontram, quando a ciência discute a questão do aborto, se é um ser ou não é,
antes de ser um feto, já era vivo, porque a célula é viva. Esse é um coração. O coração tem as suas válvulas, a aorta, a veia cava, essa é a veia pulmonar. Aqui são 4 cavidades, existe aqui dentro uma válvula que tem como se fosse uma peneirinha bem fininha, onde o sangue passa. Um lado vai bombear o sangue até o pulmão para trazer o oxigênio. O outro lado vai levar esse sangue para o corpo, para que todas as células recebam oxigênio para funcionar. Uma pedra bateu na outra e o coração se formou. Aqui está o organismo. Desde o olho, cada partezinha que a gente for conhecer, existe uma complexidade. É tão complexo que os cientistas que estudam o corpo humano não têm resposta para tudo até hoje. As respostas não estão prontas. É preciso que pessoas inteligentes estudem, se dediquem para conhecer o que foi criado por alguém mais inteligente ainda. Quando eu mostro o corpo humano, aqui está mostrando algumas partes principais de como é esse corpo. E aí vem algo novo na ciência que está sendo trazido agora, para nós há poucos anos é novo, que é a teoria do design inteligente. É uma teoria científica que emprega os métodos comumente usados por outras ciências históricas para concluir que muitas características do universo e dos seres vivos são mais comumente explicadas por uma causa inteligente. A teoria do design inteligente são cientistas cristãos que querem mostrar para o mundo que existe alguém muito inteligente que fez e criou tudo que a gente conhece. Eu tenho um videozinho, vamos ver se eu consigo aqui. Deixa eu pausar. Tcharam, consegui. Agora eu tenho que... Dá 2 cliques. Agora eu vou dar o play. Cadê o mouse? A parte do só dar o play era a parte fácil. Tá sem som. Um grupo dedicado ao chamado design inteligente. Esses cientistas acreditam que a perfeição e a complexidade da natureza comprovam a existência de um ser superior. O que há por trás do bater das asas de uma borboleta? Ou das cores vibrantes das penas dos pássaros? O que há em comum entre a concha do mar e a força dos furacões? Que mistérios guardam as nossas células e o DNA, o responsável por tudo que somos? Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente apregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior.
vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição. E revolucionou os Marcos Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade, recém-inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Outro defensor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano Michael Behe. Bamboo shoots had skewered him. Great picture would be like the expansion. Brian Miller é doutor em física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Seria um super engenheiro, um super arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico. Um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Also, when you look at life itself, Não é de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Mas foi ainda antes, na Idade Média, que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Em homenagem a ele, o padrão passou a ser conhecido como sequência de Fibonacci, uma sequência lógica de números que pode ser expressa em formas geométricas. Em cada quadrado, a gente consegue construir arcos, aquelas linhas tortas, né? A gente consegue ligar um arco com o outro. Como você liga um arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, e vai seguindo um outro arco. Pensando no próximo quadrado, um outro arco. Essa aqui é uma figura que é uma espiral, chamada espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares do nosso cotidiano. Aparece, por exemplo, na nossa orelha. O formato da nossa orelha é exatamente essa espiral. Uma coisa interessante, aparece no nosso rodamuinho do cabelo aqui. É o mesmo formato que aparece aqui. É o mesmo formato que aparece naquela concha do mar, tal do Nautilus, né? É o mesmo formato que aparece nas estrelas do universo. É o mesmo rodamuinho que forma quando tem um furacão. A sequência de Fibonacci foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes do girassol e até nos hexágonos da casca do abacaxi. Mais uma comprovação matemática da existência de uma mente inteligente por trás da criação seria o chamado número de ouro, ou proporção áurea, representada pela letra Φ. Número de ouro, também representado pelos dígitos 1,618, está presente na construção de uma das obras mais importantes da antiguidade, o Partenon. Foi usado por Leonardo da Vinci na Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo. Essa regra do número áureo, ela vem, né, aparece no Fibonacci e aplica em um monte de situações. E é legal que os gregos percebiam isso, eles associavam isso muito com a ideia de perfeição. Ele está presente nas asas das borboletas e até nas medidas do corpo humano. Se você pegar a sua altura e dividir pela distância do seu umbigo até o chão, vai dar aproximadamente 1,6. Um φ. Vai dar um φ também. Se a gente abre os braços, né, calcula a distância da ponta de um dedo até a ponta do outro dedo. Então vai ser desse dedo maior aqui, no dedo médio, até chegar ao dedo médio. Se eu pegar essa distância e dividir pela distância desse dedo até esse ombro aqui, vai dar 1,6 de novo. De tudo na natureza, o que mais impressiona os cientistas são as células, a chamada unidade básica da vida. São as menores partes que compõem os seres vivos, vegetais ou animais. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos e órgãos. we cannot be accidentally caused. Life is not an accident. O americano Douglas Axie estuda biologia molecular há mais de 25 anos. Ele garante: não existe a mínima possibilidade de a vida ser um acidente, um acaso da evolução do planeta. Para ele, as células são complexas demais e só podem ter sido criadas de propósito
por um ser inteligente. Literally machines that are made out of molecules. Dr. Michael Behe concorda. Ele compara a célula a uma fábrica repleta de máquinas e veículos. Ela produz e troca com as células vizinhas os elementos fundamentais à vida. Tudo coordenado por uma espécie de computador central, o chamado DNA. Você já deve ter ouvido falar dele. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. Entre os humanos é o DNA que informa o sexo, a cor da pele e do cabelo e o formato do rosto, entre outras coisas. São 6 bilhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. A gente tem a molécula de DNA como um modelo. Por quê? Porque quando a gente descobriu essa molécula, a gente viu que era uma molécula fantástica, maravilhosa. E ali evidências e mais evidências de que uma mente inteligente projetou a vida. Porque é o software da vida. E esse software tem o quê? Tem ali um código. E a gente sabe que códigos emanam de mentes inteligentes. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica essa professora israelense. A escrita hebraica é muito antiga. Já tem textos escritos 1000 anos antes da Era Comum. E nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, o Primeiro Testamento, podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras e não em números. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, ou Deus em hebraico. Apesar de todo o avanço da medicina, cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade, mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. A gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e para a teologia. E a gente agora, como bons filósofos e teólogos que todos somos, a gente vai colocar a nossa filosofia e nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que a melhor opção é Deus. Como gente, a gente tem esse direito, né, de especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida.
Eu acho que esse vídeo diz muita coisa, né? Eu nem precisava falar, era só a gente assistir o vídeo que a gente já ia saber muita coisa. Obrigado, meu amigo Dionísio, que conseguiu o vídeo para mim. Esse vídeo mostra a inteligência. Nós somos seres inteligentes, porque alguém muito mais inteligente que nós nos criou. Eu, como bióloga e estudante por muitos anos de todas essas teorias, onde eu tenho que estudar a evolução, a seleção natural e todas essas outras, eu não consigo ver nada disso separado de Deus. Eu não consigo ver que a evolução é algo que não foi Deus que planejou. Se Ele planejou uma célula complexa como é para o nosso organismo funcionar, por que Ele não planejou cada um dos animais para que eles pudessem melhorar? Eu acho que a seleção natural e essas evoluções estão muito ligadas ao grande arquiteto, ao mais inteligente, a quem criou tudo isso. E essa teoria do design inteligente vem... Eu vou mudar a ordem aqui um pouquinho. Nos Estados Unidos ela começou em 84, quando os cientistas americanos começaram a, então, tornar isso científico. Cientistas cristãos, já que os cientistas gostam de provar tudo, então eles também queriam colocar isso como algo muito importante, a criação. No Brasil, em 96, começaram a chegar os materiais traduzidos para o português, onde se podia estudar o que é esse ser inteligente criando tudo. E em 2014 aconteceu em São Paulo um congresso com cientistas cristãos do mundo inteiro, falando um pouquinho, discutindo sobre o design inteligente, o criador inteligente acima de tudo. Essa teoria, ela tem 3 argumentos principais. A complexidade irredutível. Alguém acha simples uma célula funcionar? Ou a gente respirar, todos os gases que estão no ar, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, fora os outros, entram dentro do nosso corpo, a nossa célula seleciona o oxigênio, aproveita o que ela precisa e o resto ela manda embora. Simples, né? Isso tudo em 1 segundo. Se a gente tivesse que selecionar manualmente esses gases, pronto, morreu já, não deu tempo de selecionar. Selecionou errado ali, já não respira mais. Então nós não precisamos selecionar. Realmente é uma complexidade muito grande. Refere-se ao fato de a vida ser composta de partes interligadas, que dependem uma das outras para que sejam úteis. A gente tem uma válvula chamada epiglote. Ela fica na faringe e é ela que abre ou fecha quando eu como ou quando eu respiro. Eu não vou pensar, agora eu vou respirar, pode abrir, daí ela deixa o ar passar para o pulmão. Agora eu vou comer, fecha, porque a comida vai para outro lugar. Não, essa é uma válvula bem pequena e que faz esse trabalho o tempo inteiro, mas eu não preciso pensar isso por ela. A mudança em uma parte apenas por mutação, por exemplo, não poderia ser responsável pela eficiência de toda a estrutura. Complexidade específica. Apresenta que seria impossível que padrões tão complexos como os presentes nos seres vivos tenham se desenvolvido através de processos do acaso. Algo que eu já tinha dito, né? Uma pedra bateu na outra e tudo isso está funcionando. Não tem como. E o princípio antrópico acredita que a existência e desenvolvimento da vida na Terra requerem que tantas variáveis estejam perfeitamente harmonizadas que seria impossível que todas as variáveis chegassem a ser como são apenas pelo acaso. Se nosso planeta fosse um pouco mais próximo do Sol, as condições para a existência de vida seriam inviáveis. Quando a gente estuda os planetas, a gente sabe que a distância exata da Terra do Sol é o que a gente suporta do calor. Qualquer centímetro mexido aí, a gente estava torrado e não ia viver. A atmosfera com todos os gases, a gente fala tanto da camada de ozônio, da poluição. Todos os gases que estão na atmosfera são os que a gente suporta e os que a gente precisa.
E eu li sobre a história desse cara e eu achei muito interessante. Ele foi um cientista, como alguns diziam, o papa dos ateus. Por toda a vida dele, ele tentou provar que Deus não existia e que nada disso era importante. Anthony Flynn faleceu em 2010 aos 87 anos e era conhecido por seu ativismo contra a fé. Entre os ateus, ele era o papa. E muitos estudiosos e filósofos gostam de ilustrar sua influência comparando-o a Richard Dawkins, o mais famoso ateu da atualidade, dizendo que ele foi no século XX o que o famoso ateu inglês é hoje para os ateus, um símbolo. Porém, em 2004, ao abandonar o ateísmo, ele se tornou o maior exemplo dos religiosos que se importam com o debate sobre fé e ciência. Ele escreveu um livro, Deus Existe. No livro, ele relata em parceria com Roy Abraham que sua conversão se deu de forma mais convincente para um ateu, através da ciência. Um grande exemplo costumeiramente usado por filósofos ateus para refutar a teoria da criação é a teoria do Big Bang. Porém, para Flynn, após anos de estudo e reflexão, a própria teoria do Big Bang era a prova do que o livro de Gênesis relata. Em seus relatos, Anthony, que era filho de um pastor anglicano, afirma que sua busca por respostas na ciência o levou à crença em Deus. Segui a razão até onde ela me levou, e ela levou-me a aceitar a existência de um ser autoexistente, imutável, imaterial, onipotente e onisciente. Deixa eu ver. Não vai voltar. Eu acho que isso que a gente viu um pouquinho de ciência mostra que a ciência sem a fé não é nada. Todos os que pensam ciência hoje só pensam ciência, só fazem seus estudos, suas descobertas, porque Deus os criou. E esse Criador é que nos deu essa capacidade de estudar, de aprender e de tentar conhecer um pouquinho de tudo que Ele fez. É isso.